Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Císter e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Imaginem isto. É madrugada em Valdemaceira. A aldeia está quieta, adormecida, com aquele silêncio largo que só o campo conhece. O ar frio da noite mistura-se com o cheiro da terra úmida, nada se move além da respiração das casas e da sombra das árvores paradas no tempo. E de repente, ao longe, um som que corta esse silêncio profundo. Cascos, rodas, o chiar leve de uma carruagem a aproximar-se pela estrada real. Primeiro a luz, trêmula da lanterna, depois o vulto do cocheiro e, por fim, o corpo pesado da Malaposta, que avança na noite como uma ferida viva de movimento. Ela chega, ilumina brevemente a aldeia e com ela traz o país inteiro em movimento. Notícias de Lisboa, cartas do Porto, viajantes cansados, cavalos a fumegar no frio, malas fechadas com lacre. Tudo o que é distante passa por aqui durante 10 minutos e nesses 10 minutos Valdemaceira está ligada ao mundo. Muda-se o gado, entrega-se o correio, ajeitam-se arreios e depois a Malaposta desaparece como veio, deixando atrás de si apenas o eco dos cascos a desfazer-se na escuridão. Mas quem viveu aqui sabe, cada passagem deixava marca, deixava história, fazia a aldeia sentir-se parte de algo maior. Muito antes de este movimento chegar a Valdemaceira, houve uma primeira tentativa tímida de modernizar o país. Em 1798, inaugurou-se a primeira carreira da Malaposta entre Lisboa e Coimbra. Viajava-se de dia, no inverno, e de noite, no verão, para fugir ao calor. Mas o país não estava preparado. Pouca gente viajava, a gestão era difícil, os gastos eram enormes, especialmente com a alimentação dos cavalos. Entre 1800 e 1803 acumulou-se um prejuízo de mais de 71 mil réis e em 4 de maio de 1804 o serviço fechou. As invasões francesas acabaram de enterrar aquele sonho. Mas a ideia ficou como uma semente à espera da estação certa. E a estação certa chegou em 1855. Nesse ano, a Malaposta renasceu com força, organização e uma ambição nova. Carruagens francesas de 7 lugares, cavalos importados, oficiais do exército a dirigir secções da estrada, horários que não admitiam atrasos. Era finalmente um país a tentar ligar-se a si mesmo. Entre 1855 e 1864, este sistema tornou-se a grande coluna vertebral que ligava Lisboa ao Porto, passando por 23 estações de muda. E ali, no meio dessa coluna discreta no mapa, mas gigante na memória, estava Valdemaceira, a sexta paragem da carreira, ponto obrigatório de descanso e passagem. Em meados de 1859, o serviço estava prestes a chegar ao Porto. Havia receios de assaltos das quadrilhas do Zé do Telhado e do João Brandão, e o país acompanhava a expansão com um misto de entusiasmo e medo. Mas a confiança no sistema era tanta que até o rei Dom Pedro V viajou na Malaposta em novembro de 1860, pernoitando em Condeixa e Oliveira das Meias como qualquer viajante. E a 16 de maio de 1859, finalmente, a primeira carruagem da carreira diária entre Lisboa e Porto alcançava o Alto da Bandeira, em Vila Nova de Gaia. A viagem demorava 34 horas, percorria 300 km de estrada e parava 5 minutos em cada estação.
às vezes 10 minutos. Apenas em Caldas da Rainha, Leiria, Coimbra e Oliveira das Meias era permitido repouso prolongado para as refeições. Viajar custava 45 reis por quilómetro, cerca de 13.500 reis pela viagem inteira. Um luxo para alguns, uma revolução para todos. E enquanto tudo isto acontecia, em Valdemaceira a Malaposta chegava ao amanhecer. Vinha do carregado e parava às 8h15, partindo às 8h25. No sentido contrário, vindo de Coimbra para Lisboa, passava às 2h35 da madrugada. Eram apenas 10 minutos, mas eram suficientes para alterar o ritmo da aldeia, para trazer vida, para rasgar horizontes. Aqui mudavam-se parelhas cansadas por outras frescas. Aqui se entregava o correio que seguia para São Martim do Porto. Aqui, viajantes de todas as classes cruzavam olhares sem sequer saberem o nome uns dos outros. Importa perceber que nada disto teria acontecido sem a casa certa no lugar certo. Em 1855, os proprietários da Quinta de Valdemaceira, vamos chamar-lhe assim, Francisca Perpétua e Aureliano Pedro de Sousa e Sá, foram convidados pelo Estado a arrendar parte da propriedade para instalar a estação de muda. A quinta tinha tudo: um pátio amplo, cavalariças à esquerda, casas de apoio à direita, um lagar de varas, um celeiro, espaço para circulação. Não foi construída para a Malaposta. A estrada é que a acolheu. E a partir daí, a povoação cresceu à volta da estação. Os nossos avós paravam ali em viagens que podiam durar 3 dias. O pátio da quinta era porto de abrigo, era cruzamento, era mundo. À entrada da quinta estava o arco, datado de 1855 a 1864, marcado com as iniciais FP e APSS, eternizando os proprietários que deram vida a este lugar. Ainda hoje lá está a precisar de ser novamente restaurado, porque estas memórias não podem perder-se no tempo. No topo existia um brasão real, como em todas as estações oficiais da Malaposta. Mas por volta de 1924, tempos instáveis, aconselhou-se que o brasão fosse retirado. Assim foi. Durante anos serviu como porta de forno, até que um dia desapareceu. O tempo tem destas ironias, às vezes apaga símbolos, mas nunca apaga a memória. Da estrada real, que vinha da Quinta da Mota e atravessava a povoação até à estação, ainda subsiste um troço. Talvez o testemunho mais concreto daquilo que eram as viagens de outros tempos, quando a tração animal era rainha e senhora da estrada. E por aqui não passavam apenas viajantes, passava também a realeza. Há registros de delegações vindas de Alfeizarão para receber reis em trânsito que, por vezes, pernoitavam ali durante 3 dias, aguardando melhores condições. E entre Valdemaceira e Alfeizarão encontrava-se a Quinta de São José, a Quinta dos Fróis, um dos refúgios favoritos do rei Dom Carlos. O rei chegava lá pela mesma estrada que atravessava a aldeia. A Malaposta levava reis e levava povo, levava cartas e levava sonhos. A estação de Valdemaceira não foi construída de raiz pelo Estado, ao contrário de outras como a do Casal dos Carreiros. Aqui, as casas já tinham as condições necessárias e foram simplesmente adaptadas, mantendo a traça original. Uma adaptação inteligente que permitiu que a aldeia se tornasse parte integrante do maior projeto de transporte do país. Mas nenhuma tecnologia resiste para sempre. O comboio aproximava-se veloz e definitivo e a 7 de julho de 1864 a linha férrea Lisboa-Porto ficou concluída. Nesse dia, quase sem perceber, a Malaposta terminou. As carruagens foram recolhidas, os cavalos vendidos, cocheiros e moços tiveram de procurar novo rumo. As estações foram abandonadas, vendidas, esquecidas. Valdemaceira permaneceu, mas perdeu o som dos cascos, perdeu a urgência das madrugadas, perdeu o sopro quente da estrada. E a verdade é que a estação de Valdemaceira não desapareceu. Não foi demolida nem engolida pela estrada nova como tantas outras. Foi outra coisa. Transformou-se devagar. As cavalariças do lado esquerdo fizeram-se casas de habitação.
As casinhas de apoio do lado direito foram sendo reaproveitadas e continuam habitadas. O lagar de varas continuou onde sempre esteve, firme como quem guarda um segredo. E o velho pátio onde antes se trocavam parelhas cansadas por cavalos frescos continua a ser pátio, mas agora pátio de vida rural, lugar de alfaias, de milho a secar, de passos lentos. A estrutura nunca morreu, foi sendo engolida pela vida. Não morreu de um golpe, morreu como morrem as coisas importantes, lenta, respirada, vivida. Ficou o arco, sem brasão, ficaram as paredes grossas, gastas, ficou a traça que a história não conseguiu apagar. Ficaram restos da estrada real e, de certa forma, a malaposta nunca saiu dali. Ela ficou entranhada na pedra, nos alinhamentos da casa, na memória das pessoas, na maneira como aquele espaço respira. Porque há lugares que não desaparecem, apenas mudam de função e continuam a contar a história, mesmo quando ninguém lhes pede. Ficou esta história, a história de uma aldeia que durante uma década esteve ligada ao país inteiro pela entrada do arco. E agora fica também aqui neste episódio, na minha voz, para que não se perca aquilo que a estrada deixou para trás. E talvez seja por isso que há uns anos nasceu uma ideia bonita, simples, mas cheia de sentido. No anterior mandato, o presidente da Junta de Alfeizerão lançou a vontade de criar, junto à paragem de autocarros, onde existia a antiga Casa Azul, um pequeno monumento que desse a Valdemaceira uma identidade própria, um sinal de pertença, uma marca da sua história. Mas quem quis dar forma concreta a esse sonho foi Wanda Prudêncio, filha dos atuais habitantes do antigo conjunto habitacional que serviu a Malaposta. Foi ela quem imaginou e desenhou uma proposta para aquele lugar. E essa proposta tinha a pergunta que parecia inevitável: por que não eternizar ali a passagem da Malaposta por Valdemaceira? Fazia todo sentido. Ali, junto ao largo da escola, ao lado da antiga Estrada Real. Naquele cruzamento de passos, memórias e cotidiano, teria ficado um símbolo daquilo que esta terra foi e continua a ser. Um lugar de passagem, de encontros breves, de histórias que se cruzam e seguem em viagem. Agora, com uma nova presidente à frente da Junta, talvez seja tempo de voltar a falar disto, de voltar a sonhar, de imaginar possibilidades, porque propostas não faltariam e porque a memória, quando é cuidada, tem uma força enorme. Liga às pessoas, dá-lhes chão, dá-lhes orgulho. E talvez seja este o momento de dar a Valdemaceira aquilo que a estrada lhe deu há 170 anos. Um lugar no mapa, uma marca no tempo, uma história visível aos olhos de todos. Obrigado por estares comigo, obrigado por ouvires, obrigado por sentires. Este foi mais um episódio de Memórias de Valdemaceira. Até à próxima conversa, daqui, onde o tempo ainda sabe ficar.